Capítulo 5. O poder do apoio dos companheiros. Certa vez falei para um amigo filósofo que me parecia que a era dos grandes professores havia acabado. O final do século XIX e o início do século XX, comentei, viram uma onda de professores espirituais inovadores, icônicos e, em certos casos, extraordinariamente importantes. Do inigualável sábio Jiddu Krishnamurti ao imensamente importante filósofo espiritual Gurdjieff e ao místico cristão e canalizador Edgar Cayce. Nossa época, embora cheia de personalidades pitorescas e contagiantes, parece carecer de professores de real peso e relevância para a posteridade. Ao caçar seguidores nas mídias sociais, postar artigos chamativos para ganhar curtidas e criar marcas para si, muitos dos auto-intitulados gurus de hoje transmitem certa vulgaridade. Por que? Perguntei a meu amigo. Não temos grandes professores hoje em dia. Hoje em dia temos o grupo, respondeu ele. Por grupo ele se referiu a um tipo especial e específico de reunião. Acho que ele concordaria que existem vários tipos significativos de grupo em nossa cultura atual. Um dos mais importantes é o grupo de recuperação, nascido da tradição dos 12 passos. Tudo o que escrevi sobre as qualidades de um grupo de mastermind se aplica aos grupos de recuperação. Se você está em um grupo de recuperação, como Alcoólicos Anônimos, você está na verdade experimentando os benefícios e as potencialidades de uma sociedade de mastermind, pelo menos em uma área da sua vida, a busca da sobriedade. Mas os 12 passos podem ser usados para quaisquer questões da vida, de jogo ou endividamento. E, uma vez que o modelo do grupo de recuperação é tão vital e prevalente em nossa cultura e transmite e contém muitas das qualidades de um grupo de mastermind, quero chamar a atenção rapidamente para as origens e o funcionamento dos grupos de recuperação. Minha esperança é que este capítulo e este livro aprofundem a experiência tanto do mastermind quanto dos grupos de apoio e mostre como eles se interrelacionam. Deixe-me observar que um grupo de recuperação não deve ser visto como um substituto para o mastermind, e vice-versa. Cada um tem propósito e razão de ser distintos. Mas os 12 passos são um movimento irmão e, para algumas pessoas, inclusive no meu grupo, um complemento. Nosso entendimento de um grupo pode ampliar e facilitar nossa participação no outro. Recuperação e mastermind. Juntamente com Napoleão Hill, provavelmente não houve no século XX personalidades mais importantes na formação da cultura de autoajuda e de auxílio mútuo do que Bill Wilson e Bob Smith, cofundadores dos Alcoólicos Anônimos. Nascidos em Vermont, Wilson e Smith se conheceram em maio de 1935 em Akron, Ohio. Bill era um alcoolista sóbrio e havia pouco tempo que viajava a negócios vindo de Nova York. Sozinho em um hotel, estava desesperado por uma bebida. Esquadrinhou um guia local de igrejas em busca de um ministro que pudesse ajudá-lo a encontrar outro bêbado para conversar. Bill teve a ideia de que, se conseguisse localizar outro alcoolista para conversar e ajudar, poderia aliviar a própria ânsia por bebida. Naquele dia, Bill encontrou Bob Smith, um médico local que havia travado uma longa batalha perdida contra o álcool. Ambos haviam passado anos experimentando diferentes ideias e tratamentos. Quando se encontraram em Akron, no entanto, descobriram que a decisão interior de parar de beber aumentava na mesma proporção da capacidade de aconselhar o outro. A amizade de Wilson e Smith resultou na fundação dos Alcoólicos Anônimos e da moderna Irmandade dos 12 Passos. Bill Wilson e Bob Smith pareciam tão americanos quanto seus nomes. Em seu aspecto, roupas e política, os dois eram tão conservadores quanto um banqueiro antiquado, o que Wilson de fato era. Mas cada homem era também um aventureiro espiritual, comprometido em atravessar o terreno da experiência metafísica, do novo pensamento à metafísica oriental, em busca de uma solução viável para o vício. Juntos, teceram temas cristãos, swedenborgianos, junguianos, da ciência cristã e do novo pensamento nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Embora inicialmente concebida para o alcoolismo, a abordagem do AR deu origem ao movimento moderno de recuperação. Seu modelo de 12 passos mais tarde foi usado para tratar problemas que englobam dependência de drogas, jogo compulsivo,
controle de peso, gastos excessivos e raiva crônica. Weil alterou a linguagem norte-americana, instituindo expressões como vai com calma, um dia de cada vez, primeiro o mais importante deixa ele e vai com Deus. Sua literatura também popularizou um termo ecumênico para o sagrado, poder superior. Para Hill, é claro, era mastermind ou inteligência infinita. Essa expressão apareceu no princípio-chave do grupo de que a defesa do alcoolista deve vir de um poder superior, como Bill Wilson escreveu em 1939. Mas Wilson e Smith insistiram em que os seguidores dos 12 passos deveriam formar a própria concepção de Deus, conforme prega o terceiro passo. Ver abaixo. Poder superior captou muito bem o ecumenismo radical que eles buscavam. Bill codificou sua experiência espiritual nos 3 primeiros passos, uma espécie de modelo para uma experiência de despertar ou conversão. Os 3 tópicos foram escritos de tal maneira que a palavra álcool poderia ser substituída por qualquer outra fixação compulsiva, como raiva, drogas ou gastos. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Atuando como escritor principal, Bill publicou os 12 Passos em 1939, no que ficou conhecido como o Grande Livro, Alcoólicos Anônimos. Embora o trabalho de William James fosse fundamental para Bill, muitas outras influências moldaram sua visão, incluindo os ensinamentos do Grupo de Oxford, uma sociedade evangélica dedicada à ajuda mútua. Um dos princípios centrais do Grupo de Oxford era que a mente sensível e pesquisadora poderia levar à experiência de um poder superior. Em certo sentido, este também é o objetivo subjacente do Mastermind: acessar e aplicar energias mais elevadas da mente, da intuição e da perspectiva por meio de uma experiência da inteligência infinita. Para facilitar o programa, o grupo de Oxford foi pioneiro no uso de reuniões de grupo ou festas em casa. Estas ocorriam em um ambiente de confissão, meditação, testemunhos compartilhados e preces conjuntas. A ajuda mútua e a terapia leiga eram fundamentais no programa de Oxford e deram origem a uma estrutura semelhante no A.2. Houve também um reflexo indireto no Mastermind, superior versus inferior. Um dos eventos marcantes da vida de Bill Wilson foi a correspondência trocada com Carl Jung em janeiro de 1961. Nos últimos meses da vida do psicólogo, Bill queria contar a Jung como suas ideias também haviam influenciado os pioneiros dos 12 Passos. Para deleite de Bill, o psicólogo respondeu com uma longa carta de aprovação em 30 de janeiro. Jung repetiu para Bill sua fórmula para superar o alcoolismo: spiritus contra spiritum. A frase em latim poderia ser toscamente traduzida como espírito superior sobre espíritos inferiores. O álcool eram os 12 passos em poucas palavras. Esse mesmo espírito superior, ou inteligência infinita, é o que Napoleão Hill esperava explorar por meio do Mastermind. Hill considerava o pensamento, particularmente o subconsciente, um veículo entre o homem e as energias superiores. Como já notei, não é necessário ver o Mastermind como um grupo espiritual. Para muitas pessoas não é. Contudo, da mesma forma que Bill Wilson e seus colaboradores entenderam a reunião do grupo como fornecedora de uma forma adicional e às vezes inefável de energia in-situ para os esforços de seus membros, Hill viu essa dinâmica em ação no Mastermind. Embora o programa de Hill seja voltado à realização individual, ele também alertou contra uma abordagem vá sozinho, o que também é tema deste livro. Para citá-lo de novo sobre o assunto: nenhum indivíduo obtém grande poder sem fazer uso do Mastermind. Hill continuou: se executar essas instruções com persistência e inteligência e usar de discriminação na seleção de seu grupo de Mastermind, você estará a meio caminho de atingir seu objetivo antes mesmo de começar a reconhecê-lo. Ao se referir à fase psíquica do Mastermind, Hill escreveu em termos que poderiam ter vindo de Bill Wilson: a mente humana é uma forma de energia. Parte dela de natureza espiritual. Quando as mentes de duas pessoas são coordenadas em espírito de harmonia,
As unidades espirituais de energia de cada mente entram em afinidade. Mais uma vez, eu não insistiu em nenhuma visão espiritual ou religiosa, longe disso. Como professor, ele, a exemplo de Bill Wilson, era radicalmente diferente à perspectiva espiritual pessoal do aluno. Se você considera a linguagem metafísica desagradável, pode facilmente, e de forma válida, ver o processo de agrupamento de intelectos, ou o surgimento de uma terceira mente como uma metáfora. Considere-a como um resultado amplamente reconhecido do processo colaborativo que resulta dos esforços de um grupo harmonioso que intensifica os insights e a perspicácia criativa de todos os seus membros. E eu também uso a metáfora da energia do pensamento para comparar um grupo de mentes cooperativas a baterias elétricas conjugadas. Nesse sentido, imagine a sala de controle de missões da NASA, para uma dramatização maravilhosa. Veja o filme Apollo 13, a lendária garagem onde Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple, ou signatários da Declaração da Independência descritos por Hill no capítulo anterior. Tudo isso explica por que o elemento de grupo de apoio do programa de Hill, tão fácil de negligenciar em nossa era digital, em que nos concentramos individualmente em telas e dispositivos, permanece tão crítico no século XXI quanto quando Hill articulou a ideia pela primeira vez, na década de 1920. Hora da ação. Lembretes de Mastermind. A força dos modelos de 12 passos, de Mastermind e de apoio mútuo pode alcançá-lo por meio de canais inesperados. Para minha sogra, Terry, reitora aposentada da Faculdade de Medicina de Harvard e uma mulher de realizações extraordinárias, uma fonte especial de poder e ajuda pessoal chegou por intermédio do hábito de escrever pequenos lembretes de fé afirmativa, partes de suas atividades de 12 passos. Com efeito, a escrita e o compartilhamento de afirmações tornaram-se o método de Terry de transmitir o poder do Mastermind. Essa prática foi a primeira coisa que notei há mais de 20 anos, quando nos conhecemos. Os cômodos da travancada casa geminada de Terry em Walton, Massachusetts, onde sozinha ela criou 2 filhas e cuidou de uma mãe idosa, estavam forrados. Geladeira, armário de remédios, bancada da pia da cozinha, espelhos e portas de armários, com cartõezinhos nos quais todos os dias ela escrevia citações, lemas, princípios dos 12 passos e passagens bíblicas, tais como: ser muito sério sobre tudo o que tenho a fazer pode me tornar irrealista. Quando eu vou parar de ir à loja de ferragens para buscar leite? Se alguém fala mal de você, viva de modo que ninguém acredite. Não é a minha vida, é apenas meu almoço. Um dos cartões favoritos de Terry, esperar tem mais poder do que uma decisão intempestiva, mostrou-se um conselho útil para um estudante de medicina de Harvard. Um dia, ela estava conversando com um aluno em uma máquina de café. Ele confidenciou que estava tendo problemas com a namorada, tinha dúvidas quanto ao futuro deles e sobre forçar um compromisso. Como administradora de ajuda financeira, Terry costumava ouvir sobre a vida pessoal dos alunos. Quando fala sobre dinheiro com um aluno, observou ela, você entra em detalhes familiares muito íntimos. Assim, eu conhecia meus alunos muito bem e pude dizer a este: esperar tem mais poder do que uma decisão intempestiva. E os olhos dele se arregalaram. Não sei qual foi o resultado, mas naquele momento pareceu ser útil para ele, como tinha sido para mim. Muitas vezes descobri que poderia haver uma mensagem nos cartões que eu poderia passar para outras pessoas. Era o princípio do Mastermind em ação. Anote pelo menos 3 aforismos pessoais que você gostaria de compartilhar com seu grupo de Mastermind. Leve-os na próxima reunião e peça aos outros para que façam o mesmo. Você pode reservar um tempo no final para todos lerem seus aforismos. Aqui estão alguns dos que foram citados em minhas reuniões. Uma sacola cheia é pesada, mas uma sacola vazia é mais pesada. Provérbio judaico: perfeito é bom, feito é melhor. Terry, continue socando. Lomo High, o índice infalível de progresso verdadeiro encontrado no tom que o homem adota. Emerson, a super-alma, o medo desaparece quando você pisa bem em cima dele. Deus fala em princípios,
não em acontecimentos. Quais os seus aforismos de vida?